Na verdade, eu acho que a gente pode dizer que as soft skills, que são habilidades e competências socioemocionais, estão até no nome traduzindo, né, para ficar mais claro pra gente, socioemocionais, olha que interessante. Ele conecta o emocional, né, ou seja, não tem como trabalhar soft skills sem inteligência emocional, não tem como, eu sou super proficiente em soft skills, eu só não tenho inteligência emocional. É simplesmente impossível, né? Sejam bem-vindos ao podcast Líderes de um Novo Mundo com Shirley Ortiz. O podcast sobre líderes que estão ajudando as organizações a se adaptarem às novas formas de relações entre as pessoas desse novo século. Eu sou o Fábio Ferrari, estou aqui para fazer um primeiro bate-papo com a Shirley Ortiz. Bem-vindo, Shirley. Obrigada, Fábio. Para iniciar uma série de conversas sobre a formação e desenvolvimento de líderes com foco em comunicação. A Shirley Ortiz é mestre em administração, com foco em articulação entre comunicação e estratégias nas organizações. Bacharel em comunicação social e relações públicas, experiência em comunicação corporativa e em grandes empresas. Também é professora e coaching. E aí, Shirley, vamos começar as perguntas então? Vamos lá. O que é o desafio de fazer esse primeiro podcast nosso aqui sobre líderes do Novo Mundo? O que é o teu objetivo nesse processo de comunicação que a gente está fazendo agora? Então, a ideia do Líderes do Novo Mundo surgiu da percepção de ver que as empresas hoje, elas estão vivenciando dentro delas a mudança muito rápida do que as pessoas precisam, desejos, necessidades, expectativas, enfim, motivação para o trabalho. Tanto nas relações entre as pessoas na empresa, como também com o ambiente externo, né? A gente vê um momento em que a interação com a sociedade, a preocupação com as questões mais amplas de meio ambiente, de gerar contribuição social real, elas estão muito mais ampliadas nesse momento. Então, muda toda a forma de pensar da organização e principalmente dos líderes de lidarem com essa nova dinâmica, de atender essa expectativa do público externo e também essa moção das pessoas internamente que querem contribuir mais, querem um trabalho com mais propósito, querem ser ouvidas, né? E como lidar com tudo isso de uma maneira a gerar resultados consistentes, a manter a empresa, enfim, financeiramente também estável e segura, né? Mas pensando no longo prazo e manter aquelas pessoas que trabalham nela ativamente produtivas e motivadas. Né? E esse processo que está tentando fazer através do podcast é um processo de tentar fazer a comunicação e fazer esses líderes crescerem também, certo? Exatamente. Por qual a grande questão? A gente reconhecer que existem líderes que já estão fazendo esse movimento e com sucesso. Então, a gente parte desse olhar para o ecossistema de inovação de Santa Catarina, que tem várias empresas já mostrando uma nova forma de gestão, que dá para fazer diferente, dá para fazer envolvendo mais as pessoas e que isso também está gerando impacto positivo em termos de resultados de negócio, né? Então, a ideia é inspirar as organizações mais tradicionais a partir desses movimentos dos líderes que estão fazendo uma gestão nova, baseada em pessoas, mais aberta em termos de comunicação, gerando esse ambiente de confiança na empresa. Tem uma oportunidade grande para as empresas se adaptarem para isso, você acha? Não é nem só uma oportunidade, né, mas uma necessidade. Tá impondo. Então, a questão é, quanto mais rápido a empresa fizer esse movimento, mais ela vai ganhar espaço ou garantir sua perenidade no mercado, né? Então, hoje a gente vive aquela situação em que estamos no momento de transformação, isso é fato. Então, como a gente vai embarcar nesse processo de transformação, como a gente vai lidar com isso, é uma escolha. Agora, o ambiente de transformação já é uma realidade, né? Uhum. Pois então, eu vi uma frase aqui nos teus conteúdos na internet falando que o líder que comunica agrega valor ao negócio, amplia os resultados e inspira as pessoas. O que estavas buscando nessa frase? Legal. Acho que isso traz justamente essa mudança do papel do líder, que hoje não basta mais que o líder dê ordens e exija que elas sejam cumpridas. O líder precisa, primeiro, estar atento para ouvir as demandas, tanto externamente, né, entender as necessidades de mercado, como internamente entender as expectativas e as motivações das pessoas. Quando ele parte desse processo de escuta ativa, ele consegue canalizar
para dentro da organização, a clareza do objetivo a ser perseguido e mobilizar as pessoas para atingir esse objetivo. E aí, assim, as pessoas se sentindo parte do processo, elas conseguem dar o seu melhor, entregar o seu resultado de uma maneira muito mais efetiva, inclusive agregando questões que não estão sendo solicitadas, mas que elas podem trazer de maneira criativa, contribuindo, enriquecendo o processo produtivo, né? Então, nesse sentido, o líder que se comunica, ele traz de cada colaborador a sua essência, o seu melhor, esse potencial de elevar o resultado do serviço, do produto que está entregando no mercado. O perfil do líder passado era um líder mais autoritário, então ele fazia uma Exato. comunicação de cima para baixo e escutava pouco. Exatamente. O processo começou a ficar mais equilibrado, quer dizer, você tem mais escuta e também fala? Exatamente, essa é a grande transformação, né? A gente muda um cenário que era totalmente estruturado, onde cada um tinha sua cadeira, literalmente, né, sua função, e a cadeira maior, mais confortável dos chefes, era a partir de onde a pessoa dava ordem e tudo seria seguido. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem uma interação muito mais ativa das pessoas, independente da posição hierárquica que esteja na empresa. Cada vez mais a gente tem uma hierarquia menos definida, e um trânsito maior, uma circulação maior de pessoas nas diferentes funções. Então, essa questão de o líder compreender que o seu papel é dinamizador, dar o norte e dinamizar as práticas das pessoas da empresa, faz toda a diferença. Não dá mais para dar ordens e esperar que sejam cumpridas, né? E sim estimular as pessoas a interagirem no processo, inclusive ajudando a definir os objetivos. E isso é muito legal. Hoje, nesse processo de escuta, a gente tem uma construção mais participativa dos objetivos organizacionais, né? E assim um engajamento maior na realização desses objetivos. Eu vi que você comentou que a hierarquia fica menos relevante para a posição de líder. Quer dizer, você pode ser líder não necessariamente estando dentro da hierarquia definida da empresa, é isso? Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala em liderança, claro, existem os papéis centrais, né? Que, enfim, o CEO, os diretores, as pessoas que estão com essa missão de conduzir a empresa. Mas a gente tem, antes disso, o exercício da liderança, que é o envolvimento das pessoas para um objetivo comum. Então, compartilhamento de visão e de objetivo e mobilizar as pessoas nesse sentido, qualquer membro da empresa pode fazer. E isso está acontecendo com muito mais constância hoje em dia, porque o novo grupo de pessoas que chega a trabalhar já vem com esse intuito muito forte de contribuir e quer fazer diferença. Então, rapidamente busca meios de contribuir de uma maneira mais ativa. E assim exerce a liderança informal, né? Então, a gente tem muitos líderes informais que estão aparecendo nas empresas e, naturalmente, com o exercício efetivo da liderança, eles também vão conquistando posições formais, né? Se tornam também executivos. Mas isso a empresa tem que ter a habilidade de entender que essas lideranças acontecem apesar da hierarquia e não por causa da hierarquia. Sim. Aí também um problema da alta liderança, a autoridade dentro da empresa conseguir escutar isso, certo? Aí essa questão é bem relevante, porque é necessário que as pessoas que estão nos processos de liderança formais consigam perceber que rever algumas questões, abrir a mente, se colocar também no papel de aprendiz é essencial hoje em dia. Então, é muito legal até o Edgar Schein, que é um referência em desenvolvimento organizacional, fala da indagação humilde. O que é indagação humilde? É justamente você ter o interesse genuíno de perguntar para qualquer colaborador sobre o que ele acha que pode agregar mais valor em um produto, enfim, ou qual o problema que a empresa está vivendo, e, de fato, quebrar as barreiras das posições hierárquicas para entender a percepção de cada um. E quando isso acontece, a gente acaba fazendo com que problemas graves sejam mitigados, porque quem está na base, lidando com as questões, tem uma percepção diferente de quem está mais distante, né? Então, quando a gente tem esse exercício da indagação humilde, que é entender que qualquer pessoa na empresa tem um valor a agregar, a gente consegue enriquecer muito mais o processo. Então, existem líderes que estão vivenciando essa transformação, porque vem de uma formação de uma geração que não tinha isso no seu ambiente de trabalho como algo normal, né? Estão vivendo o processo, e outros já chegam nas empresas com essa percepção mais clara em função da sua formação
mais recente, no ambiente já mais colaborativo, no ambiente de mais interação, até por causa da tecnologia, né? Então depende muito também da questão das próprias gerações, né, que estão convivendo lado a lado. Nunca a gente teve um período em que diversas gerações convivessem no ambiente de trabalho tão intensamente quanto tem hoje, né? Pessoas ainda da geração dos baby boomers, as pessoas da geração X que estão presentes, os millennials que são agora, na maioria dos lugares, maioria até nas empresas, em algumas regiões, em alguns países. Quase impondo como é que a empresa vai funcionar a partir de agora, né? E aí essa questão é bem interessante, porque sempre, quando vai ter essa transição de gerações, sempre existe uma percepção, a um primeiro momento, crítica até, né? Da geração que está chegando. Enfim, sempre tem vários pontos a se questionar, querem resultados muito imediatos, enfim, querem sempre um reconhecimento. Só que, na verdade, cada geração, ela viveu diferentes momentos históricos que impactaram na sua formação de indivíduo, como pessoa mesmo, né? Na sociedade. E entender quais são os pontos fortes, quais são as limitações, quais são as necessidades de cada uma delas, vai fazer com que a gente consiga um aproveitamento melhor de todas as pessoas em diferentes idades, em diferentes contextos, né? Mas a grande questão é justamente essa abertura para entender o outro e ver o que ele traz. Como você falou ali, por exemplo, que o líder tem que desenvolver habilidades, então ele tem que ter competências de comunicação. Isso é o que a gente chama de soft skill? Então, as soft skills, elas trazem competências socioemocionais para lidar com o contexto. Então, ela é um olhar, por exemplo, que integra o que se espera de uma pessoa no mercado hoje para realizar os objetivos com base nas relações entre as próprias pessoas no trabalho e com a expectativa do contexto externo, mercado, parceiros, enfim, fornecedores. Então, a gente entra nessa questão, a questão da criatividade, a solução de conflitos, o trabalho em equipe, várias dinâmicas que todas elas estão pautadas na interação. Então, quando a gente fala em interação, a comunicação é central nesse processo de interação, né? Como eu vou trabalhar em equipe se eu não tiver uma boa competência de comunicação, né? Se eu não souber me expressar com clareza, se eu não tiver, inclusive, uma autoconexão para me perceber e assim poder me expressar e também compreender o outro. Então a comunicação é uma soft skill que suporta as outras soft skills? Exatamente. Ela está no centro das questões, porque não tem como lidar com, por exemplo, com a questão de solucionar conflitos se eu não partir da comunicação. Né? Então a comunicação, ela de fato eu costumo dizer assim, nas empresas a comunicação sempre foi um meio como se fosse as veias do organismo, né? Que a gente não dá muita atenção, mas que ela conecta e faz com que o sangue corra e possa nutrir todos os órgãos do corpo. Atualmente isso é muito mais evidente, porque a necessidade da interação entre as pessoas, em qualquer área das empresas, das áreas entre si, das áreas com os órgãos externos que a empresa se relaciona, isso é mais vital no momento que tudo é mais rápido e que a gente precisa, de fato, uma integração maior entre as partes envolvidas para que se consiga qualquer objetivo, né? Muitas organizações têm dificuldade de fazer esse processo de comunicação, né? Então, muitas pessoas têm medo de expor as suas opiniões, medo de sofrer retaliações por partes superiores. Como estabelecer uma comunicação saudável entre todos se as organizações às vezes não estão preparadas para isso? Isso é bem importante, porque essa é a mudança essencial que a gente precisa fazer nas empresas hoje, né? Essa questão do medo, né? Do medo de retaliação ou do medo. A gente vivia sempre num ambiente em que tinha muito jogo de culpa, de responsabilização. O que não deu certo foi culpa de quem, né? Enfim, hoje a gente precisa, em função das necessidades de interação, criar um ambiente de confiança no qual cada pessoa se sinta capaz de expressar sua ideia e ser acolhida dentro da sua percepção, para que ela possa se expor e, de fato, contribuir, né? Então, isso parte primeiro da percepção do ser humano como um ser integral. Ou seja, de que todas as pessoas, elas não são apenas uma máquina que exerce ali uma função, mas elas trazem, enfim, sua história, suas percepções, sua visão de mundo, e a pessoa com quem ela está interagindo também. Ou seja, a gente necessariamente, quando se fala em empresa, se fala em juntar diferentes experiências, percepções de mundo no mesmo lugar.
E quando a gente reconhece que cada pessoa traz isso, a gente percebe que a natureza do valor das ideias e percepções de cada pessoa são únicas e elas têm que ter espaço nesse ambiente. Então, no momento que se tem isso com mais naturalidade, as pessoas conseguem se expor mais e participar do processo construtivo da empresa, né? E isso é claro que é um desafio, porque a gente ainda tem muito a postura de se proteger, porque a gente tem muita visão do certo ou errado, né? Será que eu vou dizer é certo ou será que é errado? Como eu vou ser julgado em relação a isso? A gente está transitando dessa dicotomia certo ou errado, funcionou ou não funcionou, para uma abertura em que se experimenta mais, em que se abre espaço para o novo, e o novo só existe se tiver uma tolerância ao erro, né? Não tem como falar em inovação, que é o novo em ação, sem se permitir experimentar e estar suscetível a dar certo ou a dar errado. E aí a gente vai diminuindo um pouco esse medo da exposição, em todos os sentidos. Eu poder me expor é apenas uma posição, uma perspectiva, né? Se a gente sabe que tem abertura para ser ouvido, mas criar esse clima é uma função dos líderes. Se a organização não está preparada para fazer isso, e a pessoa quer ajudar a empresa a crescer, então a primeira coisa a fazer é ter que lidar com o próprio medo para poder fazer o enfrentamento dessa situação, é isso? Aí a gente entra na questão de que cada pessoa é um agente de mudança, né? Então, cada um de nós tem esse papel de transformar e a partir de mim, da minha percepção, da minha conduta, da minha ação no mundo, eu vou gerar um resultado, uma transformação. Então, se cada pessoa se imbuir dessa consciência de que eu faço a diferença e aí agir nesse sentido, a gente vai começando a ter como se fosse pontos de luz na empresa, né? Um pontinho aqui, alguém tentando fazer a diferença, outro pontinho ali, e aos poucos isso vai iluminando a empresa toda e gerando um movimento que... É claro que isso, pensado de maneira isolada, é bem mais difícil, quando a pessoa se sente sozinha no processo. Quando a gente consegue ter acesso às empresas que percebem essa necessidade e a gente consegue trabalhar a cultura organizacional, aí tudo fica muito mais fácil, porque a gente consegue criar estratégias, espaços de diálogo na empresa, né? E nesses espaços de diálogo as pessoas vão aos poucos conseguindo ter essa ação mais agregadora e mais contributiva, no caso, né? E isso vai motivando as outras pessoas que estão em volta. A gente geralmente trabalha com uma mudança de pelo menos 20% do grupo da empresa para que essa mudança vá se ampliando e atingindo a organização como um todo, criando um novo ambiente, uma nova cultura organizacional. O ponto que está falando é que o ideal é que a comunicação, o processo de mudança da comunicação ocorra de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo para ter maior resultado, é isso? Então, na verdade, assim, quando a gente começa pelos líderes, e por isso que a gente, nessa abordagem do Líderes de um Novo Mundo, a gente vai por esse caminho, a gente sabe que o impacto é mais rápido, né? É muito mais o alcance, por exemplo, se um líder tem a consciência de que precisa criar um espaço de confiança na empresa e ele, agindo assim, vai mudando o ambiente que está sob sua responsabilidade, a rapidez, a agilidade com que ele vai impactar diferentes pessoas é muito maior do que um estagiário começar a fazer isso, né? Então, quer dizer que o estagiário não deve fazer isso? Não, o estagiário deve fazer a sua parte, tentar, mas a gente trabalha com um fluxo de transformação muito mais rápida se a gente parte da consciência de quem está no topo, no caso da organização, né? Mas quando a gente cria também uma forma estruturada de gerir a comunicação e a cultura organizacional, a gente tem um efeito mais consistente e mais eficaz. Mais né? deliberado, né? Exatamente. Então a gente contribui para a transformação que na verdade já é necessária, mas dá para ajudar a acontecer, né? Hoje em dia a busca de valores e propósitos cada vez mais em ascensão. Eu acho que o processo de impactar as empresas e fazer o processo de mudança está muito relacionado à construção desses valores e propósitos. E a comunicação acho que é o elemento essencial para que esse propósito faça acontecer, esse propósito ser construído e ser comunicado, né? Exato. Como é que você vê esse processo então, essa questão relacionar propósito com o processo de comunicação que as empresas têm que fazer? Sim. Então, a grande questão do propósito é que, assim, se cada pessoa ela vê sentido, e hoje a gente vivencia muito isso, a pessoa quer trabalhar com propósito, né? Primeira coisa, a percepção de que
qualquer empresa, não importa qual seja a sua atividade, o seu produto, o seu serviço, o foco dela são as pessoas. Então, por quê? A gente só cria um produto para uma pessoa usar, né? A pessoa produz sapato, só vai fazer sentido se a pessoa lá fora usar o sapato e se sentir, enfim, bem, confortável. Então, qualquer serviço também é para atender uma demanda de pessoas. E a gente faz isso a partir de quê? Das pessoas. Então, na verdade, o trabalho em si é um meio para satisfazer pessoas através de pessoas. Sim. Então, se a gente se dá conta disso, a gente vê que qualquer trabalho tem propósito. Porque, às vezes, as pessoas se iludem achando que só tem propósito, que vai trabalhar com questões ambientais ou questões ligadas a, enfim, realidades sociais difíceis. Mas, na verdade, se a gente percebe que uma realização de uma necessidade humana é um propósito, já é o primeiro ponto. Isso é importante porque as pessoas vejam significado, sentido no seu trabalho, né? E aí a questão também de como os líderes comunicam isso é perceber, ouvir as pessoas da empresa em relação às suas perspectivas sobre propósito, né? Para conseguir trazer a motivação interna da pessoa e conectar ao propósito da organização. Então, aí a pessoa se sente alinhada. Eu estou aqui realizando o meu propósito dentro desse espaço. Por que eu acho isso fundamental? Porque a gente vive um momento em que muitas pessoas acreditam que para realizar seu propósito, elas têm que sair das organizações. Sai da empresa e vai trabalhar sozinho, ou monta um negócio, ou vai fazer algo que esteja muito ligado ao que ela acredita ser o seu propósito, né? De uma maneira um pouco idealizada. E aí a gente pensa assim, ok, se todos nós fizermos isso, né? Todas as pessoas saem das empresas e vão trabalhar sozinhas. Isso é viável? Não é viável, não é uma realidade possível. Pessoas no mundo trabalhando isoladas. E por isso cresce, então, essa necessidade do uso da comunicação como um agregador. Pessoas juntas, numa mesma empresa, realizando um propósito comum. Então, as organizações hoje em dia, ou historicamente, faziam um processo de construção de valor, mas sem ligar o propósito com as ações. Eram atividades que eram desconexas no objetivo de impactar a sociedade. E parece que a sociedade está vindo uma tentativa de tentar descobrir onde é que está o propósito em tudo que está sendo executado, é isso? A gente está, eu acho que no momento em que se busca mais coerência, né? Coerência em tudo, coerência de vida. Então, assim, quando a empresa entende que para ela ter um impacto positivo na sociedade, não é suficiente que ela tenha uma ação de responsabilidade social, por exemplo, totalmente desconexa do seu negócio. Vai patrocinar um projeto. E que, na verdade, ela pode, sim, em todo o seu negócio, no exercício da sua atividade, ela exercer aquilo de uma maneira alinhada às formas que atenda às demandas de todos os envolvidos, atendendo às expectativas e necessidades, agregando valor, trazendo benefícios para todas as partes. Quando ela realiza isso, ela está tendo um impacto muito mais forte do que apenas ações isoladas de responsabilidade social ou ambiental, né? Uhum. Então, sim, a gente tem um momento em que colocar o propósito como permeando o negócio se torna muito mais efetivo para as empresas e para as pessoas que fazem parte desse negócio, né? Que veem sentido no que estão fazendo e conseguem ter uma vida mais coerente, e o que traz muito mais uma sensação de felicidade, de alegria, de bem viver, quando a pessoa se sente alinhada com aquilo que ela acredita, né? Uhum. Vamos pegar um caso específico aqui, por exemplo. Estou numa organização e o ego está muito inflado dentro dos espaços das empresas, a gente falando alto, gritando, o relacionamento difícil. Como é que você desenvolve a experiência de ter feedbacks claros e construtivos dentro desse espaço? Como é que você lida com essa situação? Essa questão da forma que as pessoas se relacionam, né? Ela é... Primeira coisa, eu gosto de falar no que eu chamo de valor primário. O que é valor primário? O valor primário é o valor do ser humano simplesmente por existir e ser humano. Então, a pessoa, seja ela qual for, ela já tem um valor. Independente da função que ela ocupa, do cargo, da remuneração, ela tem um valor. Quando o líder entende isso, que todas as pessoas com quem ele interage têm valor, ele já muda a postura de ação dele. Então, ele vai, mesmo que ele vai fazer uma crítica, ele vai conversar com a pessoa com um tom de voz apropriado, com uma forma, com as palavras adequadas, no sentido de gerar uma melhoria, uma construção, diferente de quando não se tem essa consciência do valor do ser humano
e simplesmente se despeja, né, de uma maneira agressiva, enfim, a sua frustração, para o trabalho não estar de acordo com o que ele acreditava que deveria estar, enfim. Então, partindo dessa questão do valor primário é essencial, porque isso gera o respeito. E quando a gente tem o respeito nas formas de comunicação, a gente já tem a primeira base para que a comunicação seja efetiva e gere um resultado positivo. Então, quando a gente fala de feedback, a principal questão é o feedback só vai ter um resultado significativo se ele partir do intuito de gerar melhoria para todos os envolvidos. Então, primeira coisa, o líder pensar qual é a minha intenção em dar esse feedback. Se a intenção for gerar uma melhoria de trabalho, um desenvolvimento daquela pessoa, que ela possa aprimorar suas habilidades, competências, então, ok, segue em frente, que esse feedback tem boas chances de trazer resultado. Se, na verdade, a intenção é simplesmente detonar a pessoa, criticar, em primeiro lugar, não vai ser um feedback. Né? Ele não vai cumprir esse propósito de gerar uma transformação e melhorar um resultado. Então, essa é a primeira coisa, checar a intenção. Segundo, é a gente ser específico. Então, quando vai falar com alguém, a gente tem que trazer elementos claros que são observados por qualquer pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua referência mental, referência de percepção diferente. Então, se a gente é muito genérico, muito abstrato, por exemplo, chega e fala assim, olha, eu percebo que você tem problemas com prazos. Isso é muito genérico, né? Como assim, problemas com prazos? Cada um pode... Agora, se eu chego e falo assim, olha, Fábio, eu percebi que nos últimos 3 projetos, projeto A, B, C, você atrasou 3 dias para me entregar em relação ao prazo. Inclusive, o último era para segunda-feira, nós estamos na quinta-feira e eu ainda não recebi. Eu acho que a gente deveria tratar dessa questão e aí pontuar e entender, inclusive, por quê? Daí a gente vai entender o que está acontecendo, né? Se a pessoa realmente está com uma demanda de trabalho acima do que o chefe, o líder, tinha noção, ou se ela tem uma dificuldade de fato de gestão do tempo, e se a dificuldade é de gestão do tempo, ok, vamos ajudar essa pessoa a desenvolver competências de gestão do tempo. Se de repente a dificuldade da pessoa era de dizer não, que na verdade ela não poderia ter assumido aquele prazo, porque não era viável dentro das atividades que ela estava fazendo, então ela pode aprender a negociar melhor a questão do prazo, para que se haja uma confiança de que se eu te pedir algo, eu vou saber que você vai me entregar quando a gente combinou, né? E a gente possa ter uma relação positiva nesse sentido. Então, o feedback, quanto mais claro, específico e focado na melhoria do trabalho, melhor. Então, a gente tem muito mais abertura das pessoas também de receber essas críticas quando vê que não é a pessoa dizendo, eu não sou uma pessoa atrasada ou incompetente. Não, eu estou, de fato, num déficit em relação à entrega específica de um projeto. Então, consigo rever e ouvir o que o líder tem a me dizer com mais abertura se eu percebo que a intenção do líder é me ajudar a me desenvolver e melhorar a qualidade, o resultado do nosso trabalho como um todo, né? Essa habilidade de fazer uma conversa com o teu funcionário e entender a posição dele e escutar, implica a pessoa ter que aprender a não tentar fazer uma ordem, né? De chegar e controlar o seu próprio ego. É isso mesmo? Na verdade, essa questão do ego, assim, ela faz todo sentido no seguinte caminho. Não tem mais espaço para ter ego hoje em dia, no sentido de, eu sou muito importante porque, enfim, eu exerço tal cargo. Não, porque quando a gente está centrado no ego, a gente se desconecta das pessoas. E essa desconexão em relação à equipe faz com que a gente tenha um baixo rendimento. Então, é muito mais inteligente quando o líder se dá conta que ele sozinho não faz nada, não chega a nenhum resultado, né? Que a entrega dele depende do exercício das pessoas. Sim. Então, só que isso é um exercício de humildade. Quando eu me dou conta, como assim? Sozinho eu não faço nada? Sozinho eu não sou ninguém? Então, eu estou me dando conta da minha pequenez. Sim. E ao mesmo tempo que eu me dou conta disso, é algo grandioso, porque isso me abre as perspectivas de ter uma conexão mais profunda com todas as pessoas que estão à minha volta. Então, sim, a gente precisa trocar o ego por humildade e abertura às pessoas para que a gente gere conexão e, assim, essa conexão vai levar a um trabalho muito mais eficaz e trazer resultado e também nível de satisfação mais elevado para todos os envolvidos, né? Dentro de uma equipe, as pessoas são diferentes, elas têm perfis diferentes, expectativas diferentes, propósitos diferentes. Como é que um líder consegue lidar considerando que tem que fazer uma atenção quase particular para cada pessoa?
Isso é um grande desafio, especialmente nesse momento em que as empresas vivem com várias gerações convivendo, né? E o primeiro ponto é, de fato, buscar compreender, né? Ao invés de julgar as diferenças, compreender o contexto e as motivações de cada um. Além de buscar compreender, criar espaço para que as pessoas se compreendam mutuamente. Então, abrir espaços, momentos de diálogo na equipe em que as pessoas possam se expressar e um colega compreender a diferença do outro. Quando a gente cria essa abertura à compreensão, a gente também consegue que as pessoas criem novos pactos. Porque, por exemplo, talvez para um colega o espaço físico organizado seja fundamental, que ele só consiga trabalhar com aquele espaço organizado. E o outro que não tem essa necessidade, não faz parte do perfil dele, deixa tudo bagunçado, mas ele não sabia que estava impactando negativamente o colega de maneira tal a ponto de prejudicar o trabalho dele, né? Então, se há essa interação, essa troca e expressar o que é importante para mim, o que é importante para ti, a gente pode conseguir ter uma forma de ação que seja melhor para todos, né? Um se esforça em uma situação, outro se esforça no outro e tem essa relação construtiva. Não tem como a gente pensar num mundo ideal em que o líder consiga atender todas as expectativas das pessoas, tratar cada um do seu jeito. Não, mas quando a gente trabalha a questão da comunicação, a gente cria um entendimento de que, justamente como as pessoas são diferentes, cada um vai dar o seu melhor, e cada um também vai ter que ceder. Aí a gente pode comparar com relação de pessoas, relação afetiva, né? Numa troca entre duas pessoas, afetivamente, um casal, por exemplo, você precisa ter a clareza de que são diferentes, às vezes vão ficar felizes com a mesma situação e às vezes não. Então, hora vai ter que ceder, hora vai ter que simplesmente aceitar, e na empresa é a mesma coisa. Nenhum colaborador vai poder querer que a empresa seja perfeita. A empresa perfeita para mim e põe uma listinha de itens, né? O chefe perfeito, né? O líder perfeito para me gerir Não, isso não existe. Mas quando se abre espaço para se comunicar, se consegue entender as prioridades, ver o que é viável e o que não é viável. Porque tu ouvir as pessoas não significa que tu vai atender todas as demandas delas. Mas você também vai falar por que você não pode atender aquela demanda. E aí você vai expressar uma necessidade sua. Então o líder também vai expressar as suas necessidades e aí a gente vai achar pontos em comum para que haja um nível de satisfação para todos os envolvidos, né? Você estava falando que o espaço hoje em dia envolve a questão de convivência, as pessoas aceitarem o que cada pessoa está esperando. No passado, as empresas impunham como é que o espaço de trabalho devia ser. Hoje a gente vê muitos funcionários fazendo exigências de como é que o espaço de trabalho deveria ser. Na verdade, a gente vai ter que aprender a fazer um processo de usar a convivência e escutar para poder fabricar uma condição ideal de trabalho para gerar um maior resultado, né? A gente, talvez essa realidade das pessoas exigirem mais ou manifestarem mais suas vontades em relação à empresa tenha muito a ver também com a questão da forma como cresceram os millennials, que estão hoje muito fortemente nas empresas, porque cresceram num ambiente em que foram mais ouvidos, foram consideradas as questões emocionais de uma maneira que nunca até então tinha sido trabalhada com as crianças, de cuidar dos aspectos emocionais, permitir que elas se expressassem, se preocupar com a questão de que elas fossem reconhecidas, né? Os millennials, eles são caracterizados, foi quando surgiu aquela questão da medalha por participação. Valorizar a pessoa, elas cresceram ouvindo que eram especiais. Então, a característica dessa geração já é de ser mais ouvida. Então, por isso ela chega já se expondo e colocando aquilo que ela considera necessário, né? O que pode parecer um pouquinho ousado demais, se a gente considerar o pessoal da geração X que está nas empresas e lidou com o contexto que tinha e era assim, e ninguém perguntava se estava bom ou não, né? Então, assim, é uma postura diferente. A gente, de gerações anteriores, não teve esse aprendizado de lidar com as emoções e se expressar. Então, acho que a gente pode partir da questão de unir as duas pontas, no sentido, aprender com esses mais jovens a se expressar e trabalhar mais a questão emocional e a capacidade de ter voz, né? De dizer o que pensa e o que sente. E trazer toda a bagagem de experiência das pessoas que passaram por muitos momentos nas empresas, muitos momentos na própria sociedade, de que a vida não é como a gente quer sempre, né? A gente precisa se adaptar e atender às necessidades do dia a dia. E aí, quando a gente tem essa
união de expectativas ou de experiências, a gente consegue chegar a uma posição de meio termo. Ok, não vai ser tudo como a gente quer, mas sim pode ser diferente do que era. Porque isso também gera uma abertura para a mudança, né? Uma abertura para a inovação. Essa é a grande questão. Quando as pessoas se expressam, elas também estão se abrindo ao processo criativo. Então, nem 8 nem 80. As empresas não podem ser totalmente rígidas e é claro que elas não podem simplesmente querer atender todas as demandas de todas as pessoas, porque é algo também inviável, até porque é um conjunto de pessoas com expectativas diferentes, né? Então, ela precisa achar, dentro de tudo isso, uma identidade. Uma forma de, aqui nós somos assim e nós podemos conviver dessa maneira e ter sempre a noção de fluidez, né? Que nada hoje é estanque. Então, uma empresa que se formou há 10 anos, por exemplo, ela hoje está num processo de mudança que com certeza vai gerar transformações nas relações que daqui a 10 anos será diferente também, né? A gente está numa constante evolução. A gente, tempo atrás, tinha livros falando sobre inteligência emocional e como isso está impactando o processo na sociedade, de fazer as empresas desempenharem melhor. A inteligência emocional é basicamente esses soft skills que a gente estava conversando, de comunicar, ou é a mesma coisa? Qual é a diferença? Ao meu ver, essa questão ela está mais ligada à perspectiva de onde se olha. Então, quando o Daniel Goleman traz a questão da inteligência emocional, que foi fundamental para a sociedade, quando não se falava de emoções, a gente vem de um período em que só a razão tinha espaço, né? Só a razão, gráficos, números que tinha espaço nas empresas, e não só nas empresas, como na vida como um todo só tinha sentido aquilo que era quantificável. E aí, quando começa a trabalhar essa questão da inteligência emocional, olhando para o interemocional, ou seja, comigo mesmo, a relação de trabalhar as minhas próprias emoções, me reconhecer, depois com o outro, você tem um primeiro olhar, mas ele está centrado a partir de mim mesmo, a partir da pessoa. Quando a gente fala em soft skills, a gente está mais trabalhando na perspectiva do contexto. Por que eu digo do contexto? Porque as soft skills, elas tratam das questões ligadas a como as pessoas nas empresas, nas organizações, nas instituições vão dar conta das demandas do ambiente onde elas estão inseridas, né? Seja um ambiente ligado à produtividade, como uma empresa, ou seja mesmo um espaço ligado às organizações que trabalham com questões ambientais, sociais, enfim. É como esse ambiente vai ser atendido por essas pessoas. E aí, por isso, entram várias questões que envolvem a inteligência emocional, mas eles transcendem a inteligência emocional. Por isso está mais pautado nas relações e traz outros aspectos, como a criatividade, outros elementos. Então, eu acho que é uma evolução desse processo. A inteligência emocional, ela é central, mas ela também precisa ser compreendida num momento mais amplo da sociedade, né? Então, acho que as soft skills, até porque elas estão muito conectadas com essa questão do século XXI, enfim, é uma contextualização de uma necessidade desse momento histórico que a gente está vivendo de transformação. O soft skill seria uma forma de você desenvolver essa inteligência emocional, não? Na verdade, eu acho que a gente pode dizer que as soft skills, que são habilidades e competências socioemocionais, estão até no nome traduzindo, né, para ficar mais claro para a gente, socioemocionais. Olha que interessante. Ele conecta o emocional, né? Ou seja, não tem como trabalhar soft skills sem inteligência emocional. Não tem como, eu sou super proficiente em soft skills, eu só não tenho inteligência emocional. É simplesmente impossível, né? Mas aí traga a questão do sócio, ou seja, quando a gente fala de sócio, a gente está falando mais das relações, mais da questão do âmbito mais amplo que várias pessoas estão convivendo ao mesmo tempo, né, no ambiente de trabalho, seja qual for, né? Então, as habilidades emocionais dentro de um contexto de relação mais amplo para atender uma demanda desse ambiente. Bacana, explicação legal. Obrigado, Shirley, então, por esse bate-papo inicial. Eu acho que a gente trabalhou numa série de assuntos interessantes aqui. Eu acho que o pessoal que está assistindo vai achar bastante útil para até impactar na vida, nos ambientes de trabalho que eles estão. O foco que ela tem trabalhado aqui é a questão do desenvolvimento de líderes. Eu acho que os líderes são as pessoas que realmente fazem o impacto, né, de fazer as coisas acontecerem nas empresas. Então, se os líderes souberem fazer isso, vão conseguir fazer o impacto de alterar essas empresas para fazerem esse resultado acontecer. Eu queria saber se tens uma mensagem final para passar para o pessoal dentro desse processo todo de comunicação que a gente teve. Você tens uma explicação sobre o que a gente passou aqui na conversa desse momento? Eu acho que é importante a gente pontuar aqui a questão de que, independente da função que a pessoa exerce, né,
usar a comunicação como, de fato, algo que potencialize suas relações na empresa e fora da empresa, é algo que faz com que a pessoa consiga elevar seu nível de satisfação com a vida e a sua contribuição para os espaços nos quais ela participa, né? Especialmente no espaço organizacional, de uma maneira ímpar. Então, se a gente está no momento em que as pessoas buscam um propósito, contribuir, gerar valor, que possam usar a comunicação também nesse sentido, né? E no caso dos líderes, os líderes, quanto mais tomam consciência do papel preponderante que eles têm na sociedade de hoje, e isso de uma maneira positiva, né? Que isso não seja um peso, e sim, a gente pode dizer, uma bênção, né? Uma dádiva, poder, nossa, eu tenho capacidade de gerar impacto e transformar o mundo de uma maneira que a minha posição me permite, então eu usar isso da melhor forma. Então, acho que é legal a gente ver essa perspectiva, né? Comunicação, nós todos, em todos os sentidos, usando da melhor maneira, e os líderes de uma maneira mais efetiva, nesse impacto mais amplo e mais ágil na sociedade. Legal. Para quem gostou desse papo inicial, logo a Shirley Ortiz estará publicando entrevistas com líderes da região de Florianópolis para trazer as experiências deles. Vai ser imperdível. Esse papo inicial é uma introdução para vocês conhecerem o que é o papel que a Shirley já está executando hoje na nossa sociedade. E a ideia, então, é que vocês assistam esses conteúdos, sigam a Shirley Ortiz nos ambientes do YouTube, Spotify, as redes sociais, e procurem os líderes de novo mundo. Líderes de um novo mundo, e vamos juntos construir um mundo muito melhor para todos nós, né? É isso aí, gente. Muito obrigado.